Olá, primeiro ano! Então hoje nós vamos fazer uma experiência que é procurando o amido a partir da tintura de iodo. Então nós vamos usar alguns alimentos, né, que todo mundo tem em casa. E como todo método científico funciona, a gente precisa de uma pequena amostra para fazer a comparação com os outros elementos. Então, se o nome da prática é procurando o amido, nós vamos usar o amido de milho que vocês conhecem, né, pela marca que é a maizena. Então, como o próprio nome diz, já tem amido, é o amido de milho. Então, nós já sabemos, né, que o milho possui amido. Então, para fazer essa identificação, vocês verão que nessa reação química, porque o iodo, quando ele encontra o amido, ele vai sofrer uma reação e essa reação vai mudar a coloração do iodo. O iodo ele tem a coloração, né, marrom escuro e ele vai acabar ficar em tom de azul. Mas como a concentração é muito grande, quase fica preto, né, de tão concentrada que é a coloração azul. Então, vamos iniciar agora primeiro com uma pequena amostra de como será essa reação. Então, aqui nós vamos usar a tintura de iodo. Eu coloquei em outro recipiente, né, em um que tem um conta-gotas mais facilitado, porque a minha filha vai auxiliar nessa experiência, e coloquei um pouco de água também para fazer uma diluição. Então, ela vai colocar, né, algumas gotas aqui dentro. Eu tenho o amido de milho com água, só para demonstrar então como que vai ficar essa coloração, ó. Ele fica em tons de azul, né? Mas claro que quando é muito concentrado, ele acaba ficando até em tons mais escuros, como o preto. Então, essa é a reação que ocorre. Então, todos os alimentos que será encontrado o amido, ele vai mudar a coloração. Então, vamos agora iniciar, né, pelos alimentos. Vamos lá, Riana. Coloque 2 gotinhas na batatinha. Isto. Então, vamos agora analisar, ó. O iodo, ele é marrom, mas conforme a gente está visualizando aqui, conforme o iodo vai encontrando o amido dentro das células da batatinha, ele vai escurecendo, ele vai mudar a coloração. Então, a batatinha tem amido, né? Ele está encontrando ainda o amido. Vamos agora para a cenoura. Na cenoura, a gente também consegue visualizar, então, pequenos pontos, né? Que, na verdade, são grãos de amido, grãos que ficam dentro das células. Tem também em menor quantidade, mas tem uma porção de amido. Vamos para a banana. A banana, então, ela é um fruto. E a maioria dos frutos possui sacarose, tá? Então, é raro os frutos que possuem amido. O amido é uma reserva, né, de muitos vegetais. É quando a planta faz muita fotossíntese, ela acaba reservando, né, aquele excesso de glicose e essas moléculas de glicose, elas vão se unir. Então, elas se unindo, elas acabam formando uma cadeia extensa de glicose que nós chamamos de polissacarídeo, que é o amido. Então, geralmente é reservado no caule, nas raízes e alguns frutos que também podem possuir, como é o caso da banana, como vocês podem visualizar, como ela contém bastante amido. Do lado, nós temos um outro fruto, que é a maçã. A coloração do iodo permanece marrom, ó. A laranja, a maçã, né, morango, como outros frutos, eles possuem muita sacarose, que é um disacarídeo, né, que é a união de uma glicose mais uma frutose. Então, aqui nós não vamos encontrar o amido como nós encontramos nos outros alimentos. E do lado nós temos o queijo. O queijo, nós sabemos que ele vem de origem animal porque é um derivado de leite. Então, se ele vem de origem animal, nós não vamos encontrar o amido no queijo, porque o queijo, né, já que é um derivado do leite, ele contém a lactose, que vocês também sabem que a lactose é o quê? Um disacarídeo, ou seja, é a união de uma galactose
com a glicose, né? Então, também nós temos aqui, tanto na maçã quanto no queijo, exemplos de disacarídeos. E o amido que a gente identificou nos outros alimentos, o amido é um polissacarídeo. Vamos agora a outros elementos aqui. Vamos no arroz primeiro. Vamos identificar se o arroz tem amido. Como vocês podem visualizar, né, tem bastante amido. Olha só como que ficou a coloração do iodo, né, em contato então com os grãos de amido que contém no arroz. Do lado nós temos a farinha de mandioca. Então a farinha de mandioca também tem bastante amido porque ela mudou totalmente a coloração. Ô, Rihanna, faz um favor só pra gente ter uma comparação. Aqui do lado, aqui no prato, coloca 2 gotinhas ali, só pra gente ver a coloração. Ó, essa é a coloração, né, original, então, do iodo, mas ele acaba mudando a sua coloração em contato com o amido. Aqui do lado nós temos o trigo, a farinha de trigo. O trigo também tem bastante amido, como vocês podem visualizar a coloração. Então, todos os produtos que contêm o trigo, né, o macarrão, bolacha, bolo, pão, todos eles também conterão amido por causa do trigo. Do lado nós temos a farinha de milho, que é a polenta, né, o fubá. Então, como nós já vimos antes, né, na maizena, que é o amido de milho, se encontra bastante amido, por isso que mudou a coloração naquele copo que eu mostrei no início do vídeo, né? Agora aqui também, ó, vem do milho, se é um derivado do milho, também conterá amido. No meio nós temos aveia. Então, como podemos observar, também tem amido. Do lado nós temos açúcar, né? Esse é o meu açúcar orgânico. Não é o açúcar branquinho que vocês são acostumados a conhecer. Então, o açúcar, ele não vai mudar, tá? Como o meu açúcar não é branco, aqui não aparece a coloração marrom, né? Original, como tem ali no prato do lado, ó. Não aparece, mas o açúcar não tem amido, tá? O açúcar é sacarose, como também já foi explicado na videoaula que vocês tiveram sobre o conteúdo, e na sala de aula também foi falado, então, né, sobre a sacarose, que é o açúcar comum que nós temos. A beterraba, tem a beterraba açucareira, que em alguns países também é feito o açúcar dela. Então, a beterraba também contém sacarose, tá? Então, aqui nesta prática, a gente consegue identificar alguns alimentos, né, do nosso dia a dia, que fazem parte, então, da nossa alimentação. Então, a partir desta prática, eu vou deixar alguns questionamentos para que vocês façam isso no caderno, porque futuramente será cobrado, né, em prova ou em algum outro exercício avaliativo, ok? Então, também deixarei para vocês mais um vídeo como referência sobre essa prática aqui, porque naquele vídeo como referência, ele mostra as células da batatinha depois de ser colocado o iodo. Então, assim, eles tiram uma lâmina desta batatinha, colocam no microscópio e conseguem analisar no microscópio os grãos de amido que contém nela. Então, eu vou disponibilizar para vocês também esta imagem que estará em outro vídeo. Ou, né, se for possível, eu consigo também somente a imagem e colocar aqui a imagem diretamente no vídeo de vocês. Então, assim que vocês assistirem o vídeo, eu vou pedir para que vocês coloquem um OK embaixo da atividade do dia de hoje, para eu saber quem realmente assistiu, para dar a presença nas nossas 2 aulas desta noite, ok? Então, tenham uma boa semana e até a próxima quarta-feira.